Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook da Comissão Justiça e Paz, @CJP Brasília, o nosso programa estreia aos sábados às 11 horas da manhã. E para você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, o nosso programa vai ao ar aos domingos às 20 horas, um pouco antes da palavra de nosso Dom Paulo César. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a este programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou hoje com o Padre Hernani, membro da Comissão Justiça e Paz, nosso orientador espiritual, e com ele vamos tratar sobre a mensagem do Papa Francisco ao Dia Mundial dos Pobres de 2023. Padre Hernani, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar junto do senhor aqui. A gente está na capela da Casa do Clero, num lugar muito especial. Seja bem-vindo, Padre Hernani. Muito obrigado, Ana Paula. É um prazer também para mim poder colaborar com a Rádio Nova Aliança e, sobretudo, colaborar com o trabalho da Comissão de Justiça e Paz, que tem seus méritos profundos, históricos, não só na Arquidiocese de Brasília, mas também no Brasil todo, né? E é pontifícia a Comissão de Justiça e Paz, é ligada à Comissão Pontifícia de Roma. É importante lembrar, ao nosso público que a Comissão Justiça e Paz tem um papel de comunicação sempre em prol da divulgação das mensagens evangélicas e dos temas que afetam a nossa realidade. Hoje nós vamos tratar da mensagem do Papa Francisco, que foi divulgada aproximadamente 2 semanas atrás, 2023, Dia Mundial dos Pobres. A mensagem do Papa sobre o Dia Mundial dos Pobres, de fato, é lançada bem antes, porque o Dia mesmo Mundial dos Pobres é a semana anterior à festa do Cristo Rei. Mas o Papa já lança com muita antecedência, exatamente para proporcionar às paróquias, às comunidades cristãs, a já terem conhecimento e se prepararem para viver não só aquele dia, mas o ano inteiro, para um dia mundial de pobres, dos pobres. A questão do pobre é uma questão central para o Evangelho. Por isso é que o Papa dá tanta importância e ele tenta, de fato, recuperar a história recente, mais recente, porque, de fato, a questão do pobre é bem evangélica. Jesus disse: felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então é um texto evangélico e um texto que na história sempre teve dominância importante em algumas congregações religiosas que se dedicaram aos pobres, mas o Concílio Vaticano II, recentemente, que vem nos anos 60, uma preocupação maior. Por quê? Sobretudo porque o Papa João XXIII, ao proclamar o Concílio Vaticano II, disse que a Igreja é de todos, mas é sobretudo dos pobres. E durante o Concílio Vaticano II, essa questão da pobreza dos pobres, sobretudo levantada pelos bispos do Terceiro Mundo, Ásia, África e América Latina, teve um papel muito importante. Havia mesmo considerado o grupo dos bispos dos pobres, muita sintonia, primeiro com o Papa João XXIII, depois também muita sintonia com o Papa Paulo VI. Então a gente está na 7ª edição do Dia Mundial dos Pobres pela ótica do Papado de Francisco, que traz essa vivência diária dos pobres nas comunidades evangélicas. Cada ano ele escolhe uma frase bíblica, uma temática para tratar do Dia Mundial dos Pobres. E a desse ano, qual é? Nunca afaste de algum pobre o teu olhar, o livro de Tobias, que é um livro pouco visibilizado, pouco
irradiado, mas que é um livro muito importante, com a mensagem, com essa frase sobretudo: nunca afastes o teu olhar do pobre, né? E me parece que ele já começa, o Papa, na sua mensagem, com uma ideia muito importante. Ele diz o seguinte: empenhamos-nos todos os dias no acolhimento dos pobres, mas não basta. A pobreza permeia as nossas cidades como um rio que engrossa sempre mais até extravasar. E parece submergir-nos, pois o grito dos irmãos e irmãs que pedem ajuda, apoio e solidariedade ergue-se cada vez mais forte. Então, a questão do pobre, que sempre foi e é um problema da humanidade, torna-se, no Brasil, por exemplo, um problema fundamental, já que temos, pelas estatísticas, 33 milhões de pessoas que passam fome. Eu acho que a pobreza, o maior dos sintomas, o sintoma, vamos dizer assim, mais ultimado da pobreza seria justamente não ter nem como subsistir, não ter o que comer. E isso no Brasil, a gente pensa num contingente de pessoas que às vezes o número 33 milhões é maior do que a população de países inteiros. Depois o Papa faz, a certo momento, ele usa uma expressão que eu acho muito bonita. Ele diz: é importante termos as estatísticas, os números, mas o pobre é uma pessoa humana, como nós, como qualquer um de nós. Tem fome, tem sede e deve ter dignidade. Então, é importante termos as estatísticas, mas um olhar. Nunca afastes o olhar do pobre, porque o pobre é o olhar para Deus, para Jesus Cristo. O Papa nos relembra isso e vive isso também. Em vários episódios, ele traz as pessoas para dentro do Vaticano e oferece almoços, justamente para os mais pobres, jantares, a ceia de Natal. O Papa é muito sensível a esse liderar pelo exemplo. Exatamente. E o livro que ele toma como referência é um livro de Tobias, da Bíblia, em que exatamente ele cita que o Tobias, no dia de Pentecostes, fazia um almoço e convidava os pobres para estar presentes. Então o Papa está seguindo esse exemplo de Tobit, que é o pai de Tobias. Ele manda, inclusive, para esse almoço, que Tobias convide os pobres para o almoço festivo. E aí, o Tobias convida os pobres e diz que tinha morrido um pobre. E o Tobit, que ele conta na história da Bíblia, diz que Tobit, antes do almoço, vai enterrar aquele pobre que tinha morrido, né? Então, me parece que o Papa Francisco quer seguir esse exemplo bíblico que é fundamental para a vida cristã. É uma humanização do indivíduo e das coletividades e sempre buscando o retorno à mensagem evangélica. Então, o Papa também situa no nosso cotidiano essas ações práticas que podem ser realizadas e dá continuidade, né, à mensagem evangélica da sua vivência mais profunda, mais cristã. E ele tenta levar adiante aquela preocupação central do Concílio Vaticano II. Eu acho que esse lançamento do Dia do Pobre é uma continuação da expressão de João 23. A igreja é de todos, mas é sobretudo dos pobres. O Papa Francisco não esteve no Concílio Vaticano II, mas acompanhou muito de perto, naturalmente, né? E ele é um dos papas, depois do concílio, claro, sobretudo com Paulo VI, que deram mais importância a colocar na prática as grandes mensagens do Concílio Vaticano II. É uma grande transformação da igreja, né? Um retorno às suas missões originárias, ao seu olhar mais cristão, aquilo que a gente busca vivenciar.
E com essa mensagem anual do Dia Mundial dos Pobres, o Papa renova esses votos. Exatamente. Agora, ele também diz que a visão de pobreza de hoje já é um pouco diferente da pobreza de 60, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou dos tempos de preparação do Concílio Vaticano II. Naquele tempo havia muitos bispos preocupados com a questão da pobreza, dos quais podemos citar um Dom Helder Câmara, um Dom Fragoso, não é? De alguns bispos da América Latina muito conhecidos, do México, do Chile, né? Então, me parece que esses bispos deram ao concílio uma perspectiva dos pobres. E essa perspectiva é que é retomada nas mensagens do Dia Mundial dos Pobres, ou do Dia Mundial do Pobre, que deve ser todo dia, no ano inteiro. E como que as comunidades evangélicas, as comunidades cristãs, católicas, elas podem iniciar esse processo de transformação do Dia Mundial dos Pobres de uma data apenas para toda a vivência evangélica ao longo do ano e ao longo dos tempos de vivência litúrgica? Bom, primeiro ele cita as mudanças da pobreza de hoje. Há uma novas formas de pobreza de hoje. Por exemplo, a questão das guerras, a questão das crianças, as consequências para as novas gerações das guerras. Ele cita também que a fome, os salários estão cada vez mais diminutos, a consciência de trabalho com a tecnologia, o trabalho, ele cita inclusive o Papa São João Paulo II, que diz que o trabalho é feito para o homem e não o homem para o trabalho. O trabalho está sendo muito mecanizado e o trabalho está sendo muito mais uma preocupação do mercado do que para atender a dignidade da pessoa humana. Então, me parece que essa é uma das preocupações dos bispos atuais para dar visibilidade e valorização ao Dia Mundial dos Pobres. O Papa também cita que essas pessoas que não se enquadram dentro do sistema capitalista e do processo de exploração, elas estão tidas como descartáveis e que o olhar evangélico é justamente o inverso. Talvez esse exemplo de Tobit, de ir ao enterro do pobre, seja uma marca desse processo de você valorizar aqueles que dentro desse mundo não têm esse prestígio pelos ricos, né? Então Tobit daria o exemplo, visitando aquele que mais precisa no momento em que a sua família sofre. Ele conta a história da família de Tobit com o seu filho, que é muito interessante. O seu filho ia viajar, Tobias ia viajar. Então ele dá alguns critérios para o filho que ia viajar: o compromisso com a justiça, o compromisso com os mais pobres, né? E aconteceu que ele saiu e migrou para Nínive, Tobit. E em Nínive, ele, pela sua preocupação com os pobres, ele se torna também pobre, inclusive perseguido pelo rei. E então, aí acontece um evento que ele cita, que o Tobit, um dia, estava passando por uma estrada e os pássaros, como é que se diz? Atacam? Não, soltam os seus excrementos nos olhos dele e ele fica cego, né? E ele fica cego e ele acha que não vai ver mais o filho na volta. E na volta ele consegue o milagre da recuperação da vista e então reencontra o filho Tobit e insiste nessa palavra: não esqueça nunca
de olhar para o pobre. Então, me parece que essa história de Tobit e Tobias são muito importantes para realmente recuperar hoje a consciência de ter sempre presente. E tem até uma frase dele que é até muito importante. Quando você passar pela rua e ver um pobre e vira a cara, é sinal de que está virando a cara para o próprio Cristo. Ele fala também na mensagem da pressa, né, que nós temos, que muitas vezes nos impede de ter uma atitude mais humanizada, uma atitude mais cristã. Exatamente, quando ele mostra que a pobreza hoje tem características diferentes. E uma delas é a pressa. Nós estamos sempre apressados e não temos mais a serenidade de atender, escutar, compreender o pobre. Não só da esmola, mas o olhar do pobre. E aí o pobre se torna meu irmão e se torna realmente mais aquilo que Jesus disse: o que fizeres ao menor, a mim o fazeis. É um atendimento também espiritual, às vezes muito mais do que material, né? De você ver e poder perceber a pessoa de fato, né? O indivíduo que está ali, os homens e as mulheres que estão nessa condição, que é uma condição vulnerabilizada, mas que eu acho importante também colocar que o Papa percebe que essa é uma condição transitória, não seria uma condição permanente, né? Seria uma condição de desenvolvimento, também podendo ser uma condição de florescimento do espírito, né? Uma frase que me chamou muita atenção no texto do Papa, quando ele diz que não esqueçamos, somos chamados a descobrir Cristo nos pobres, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, escutá-los, compreendê-los e acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Eu acho que isso é muito importante e isso ele cita na Evangelho Gáudio. Falando do Evangelho Gáudio, eu me lembrei da terra, teto e trabalho. Como terra, teto e trabalho, que é um lema que o Papa Francisco, lá em 2014, né, no encontro com os movimentos sociais, ele trouxe esse lema, justamente falando do papel dos movimentos sociais na mudança e na transformação da realidade. E nessa mensagem do Dia Mundial dos Pobres, ele fala da importância do trabalho para a dignificação de toda a existência do homem, do propósito, de você ter um direcionamento da sua vida e da sua energia em promoção desses três elementos, né? Do seu próprio sustento, da sua integridade como ser humano. Exatamente, Ana Paula. Eu acho que já podemos ir terminando. Ele termina a sua mensagem, na minha opinião, também de uma maneira muito feliz, citando Santa Teresinha do Menino Jesus. Não sei se você... Eu sou fã de Santa Teresinha do Menino Jesus, devota. Ele pega um texto de Santa Teresinha no seu livro História de uma Alma. Quando ele diz, Santa Teresinha diz o seguinte: compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar o defeito dos outros e não se escandalizar com as suas fraquezas, e edificar-se com os mais pequenos atos de virtude que eles lhes vi praticar, mas compreendi, diz Santa Teresinha, compreendi também que a caridade não deve ser encerrada no fundo do coração, mas deve ter visibilidade. Então Santa Teresinha cita aquele texto do Sermão da Montanha de Jesus, quando ele diz que não se pega uma luz para colocar-se debaixo de uma almofada, mas uma luz que ilumine. Então, nossa caridade deve iluminar a outros a também terem o olhar voltado para o pobre. E, finalmente, ele diz o seguinte: todos têm direito de ser iluminados pela caridade. Nunca pode ser privado dela. Possa a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações nesse Dia Mundial, ajudar-nos a nunca afastar de algum pobre olhar
e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo. É belíssimo, né? Belíssimo. Então, me parece que esta é a mensagem central. Nunca desviar, nunca evitar olhar o pobre como irmão, que tem dignidade de irmão, que o que fizeres ao menor, a mim o fazeis de Jesus. Padre Hernânio, obrigada por esse momento de comentário em relação à mensagem do Papa Francisco ao Dia Mundial dos Pobres, para a Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, aqui dentro do nosso programa de Justiça e Paz. A vocês que nos ouvem, o nosso muito obrigado pela nossa audiência. Fiquem na sequência com o Evangelho comentado por Simone Furquim. E a você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, por favor, curta e comente este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Eu agradeço a presença de todos aqui, especialmente do Padre Hernânio, que nos brinda esse comentário à mensagem do Papa Francisco pelo Dia Mundial dos Pobres. Eu agradeço, Ana Paula, a sua disponibilidade para organizar esses programas, que me parecem muito importantes para irradiar a mensagem, inclusive, dos documentos do Papa Francisco, que é o nosso grande ídolo no momento, né? Um Papa que realmente quer e procura colocar em prática o Concílio Vaticano II, mas, sobretudo, colocar em prática o Evangelho. Colocar em prática o Evangelho, uma grande mensagem do Papa Francisco, liderando pelo exemplo, ele sendo o primeiro e nós o seguindo como nosso Papa. Obrigada, Padre Hernânio, um abraço a todos.